partir de agora, a repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouve no Bom Dia 98. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização: CDL Santos Praia. Bom dia, amigos, começando por aqui mais uma edição do Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Seja bem-vindo às 6h46, vamos ao vivo até às 8h15 da manhã, repercutindo as principais notícias da região e do país. E o nosso trio de comentaristas já está formado nesta quinta-feira. Começar pela psicóloga e advogada Ana Mara Simões. Bom dia, Ana Mara. Bom dia, Zé. Bom dia, Tiago, José Geraldo, Ronaldo, e um bom dia especial aos ouvintes. E é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Da mesma forma, e Ronaldo e também o Zé Geraldo, que eu vou comentar agora, entendem a lógica da Ana Mara, ladies first. Mandato internacional, né? Das boas maneiras, né? Nós aqui começamos com as mulheres. Zé Geraldo Barbosa, engenheiro advogado, mestre em direito ambiental, também comentarista da quinta-feira. Bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui diante da nossa musa da Rádio 98.0, do Ronaldo, né? E é sempre um prazer, é um privilégio conviver com vocês todas as quintas-feiras. Muito obrigado, Zé, seja bem-vindo mais uma vez. Ronaldo Santiago conosco também, ele que é chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias da Prefeitura de Santos. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Zé, bom dia, Tiago, bom dia ao nosso ilustre amigo de bancada aqui, amigos de bancada e os nossos ouvintes da Rádio 98. A produção é do Rick Santos e também conosco, complementando o time aí na sonoplastia e participações especiais do Tiago Ferraz. Bom dia, Tiago. Bom dia, Zé. Bom dia aos nossos convidados, aos nossos ouvintes e os nossos ouvintes do 98, né? Do Bom Dia 98. Ok, que a partir de segunda-feira estará de casa nova. O Bom Dia 98, na verdade, o nosso programa jornalístico será veiculado em outra empresa aqui do grupo Musicom Brasil, a 102 Rádio City. O programa estreia na segunda-feira, aliás, prossegue sua caminhada a partir de segunda-feira em 102,1 na Rádio City, a partir das 15:07, mesmo horário que você nos acompanha habitualmente. Tiago, vamos às principais manchetes de hoje. Prefeitura de Santos enfrenta atraso em repasse a empresas. Sem receber, médicos de São Vicente entram em greve. E MP investiga a promoção pessoal do prefeito de Santos. E pro ouvinte interagir conosco, temos aí vários canais de comunicação, por favor. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. E para começar, vamos ao primeiro destaque do nosso noticiário com a questão do atraso nos repasses na Prefeitura de Santos. Por favor, Tiago. Os atrasos têm ocorrido nos contratos de empresas como Terracom, que presta serviços da coleta de lixo, e também na FONorte, responsável por obras na cidade e que integra o consórcio da empresa que cuida da manutenção de iluminação pública. A situação foi confirmada pela ForteNorte. De acordo com a companhia, existem atrasos nos pagamentos nas obras e serviços executados por ela, que dependem de recursos exclusivos da Prefeitura de Santos, além de atrasos nos que dependem dos repasses de verbas do Estado à administração santista, nos contratos que possuem convênios. No entanto, a ForteNorte ressaltou que, infelizmente, idêntica a situação está ocorrendo com várias outras prefeituras e garantiu que tanto a empresa quanto a Prefeitura de Santos vem estabelecendo alternativas para equacionar essas pendências. Então, ontem nós comentamos aqui que 60% das prefeituras do país terão problemas. As razões são diversas, vai desde a crise econômica até a má administração, a má gestão. Eu não estou dizendo que é exatamente o caso da Prefeitura de Santos, mas duas empresas aí que sabidamente prestam serviços para a Prefeitura de Santos estão aí apontando atrasos nos repasses que não é exclusividade de nenhuma delas. Por favor, Zé Geraldo. Ô Zé, é um lugar comum, não é? Sempre que há uma crise econômica, que há uma redução da receita prevista no orçamento, claro que acontece isso. Mas também há que se dizer
que há também um problema de gerenciamento disso aí, não é? Porque a arrecadação, claro que o governo vive em função das receitas, mas as despesas foram contabilizadas, foram previstas, contando com uma receita superior à prevista, a que está acontecendo hoje. Em decorrência disso, está dando um déficit, a prefeitura tem que custear a sua máquina administrativa. Mas eu entendo que sempre que há uma crise desse tipo, há uma oportunidade de você aumentar efetivamente a produtividade e a eficiência do gestor público, não é? Como é que faz isso? A gente tem que fazer mais coisas com menos dinheiro. Porque trabalhar com dinheiro, Ronaldo, você que é da máquina pública, é fácil. É você só alocar, colocar o número de fiscais que você quer. O grande tchan, a grande sacada do gestor público é ele trabalhar sem dinheiro. Essa aqui é a verdade, porque você tem que ter, tipo com o americano, você cada vez tem que aprimorar as rotinas. O que falta hoje no Brasil? Exatamente essa ausência de proceedings administrativos, né? Existe sem controle, sem monitoramento. Então fica, será que a Receita vai dar? Será que a Receita não vai dar? Eu não quero dizer que não tenha controle. Tem controle, claro que tem controle. E eu acredito muito na eficiência operacional do atual secretário financeiro da prefeitura. Mas você tem que ter. O Álvaro. Você tem que ter uma máquina que vai buscar dinheiro. Por exemplo, tenho certeza que tem uma margem de ganho na área portuária com o ISS. Tem uma margem muito grande. Se você colocar lá fiscais mesmo, na área de terminais de granéis líquidos, por exemplo, você vai buscar dinheiro. Você tem que compatibilizar os relatórios da CODES com os operadores, sabia aí, você vai buscar dinheiro. Eu entendo assim e digo mais, tem um projeto desenvolvido sobre isso. É que eu não tenho tido hoje oportunidade e nem paciência para discutir com os homens que estão ouvindo isso. Nessa região portuária, se pagasse o IPTU para a prefeitura, já resolveria enormes problemas. Agora, só para acrescentar, a prefeitura admitiu o atraso de alguns repasses, dizendo que são contratações próprias que sofrem com esse atraso e também pelo atraso no repasse de verbas estaduais, principalmente do DAD, que é o Departamento de Apoio à Instância. É o seguinte, eu acho que a gente tem que separar. O que é meu, é meu. Ou seja, prefeitura, tenho que cuidar da minha receita. Sim. Esquecer da receita do Ronaldo, da receita da doutora Ana Mara. Não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que me preocupar com a minha casa. A minha casa cuido eu. Eu tenho que cuidar das minhas despesas, da minha receita. Isso aí, Zé, todo cidadão que é responsável num chefe de família, por exemplo, ele trabalha dessa forma, ele não trabalha de forma diferente. Quando ele está percebendo que ele está com déficit, ele vai buscar, ou ele reduz as despesas dele, ou ele vai aumentar a receita. Não tem alternativa. Nós vivemos um sistema capitalista. Eu entendo que a prefeitura tem ganho sim a fazer. E é normal estar acontecendo isso, porque o país está na bancarrota, não é? A administração econômica financeira do país nos últimos 13 anos deixou o país nessa falência que ele se encontra. Então é normal que a prefeitura, que o Estado tenha isso. Mas o que eu quero dizer é que é nessas crises que há uma oportunidade de aumentar a eficiência operacional, aumentar a produtividade. Nós temos que fazer mais com menos dinheiro. Então, só coloquei para dar até sustentação a matéria que é do Diário do Litoral. Então, a matéria ela procede. A informação procede. Estamos debatendo em cima de fatos concretos. Portanto, gostaria de ouvir o Ronaldo e posteriormente a Ana Mara. Bom, Zé, eu acho o seguinte, é uma cadeia de problemas, né? Isso vem lá atrás. Essa crise toda econômica que o país passou e passa, né? Gerada pelo Partido dos Trabalhadores, que desgraçou esse país aqui, né? Em matéria econômica, recessão, desemprego, essa cadeia afeta as prefeituras. De que forma? As pessoas estão desempregadas, estão recebendo um salário mais baixo, têm dificuldades para pagar os seus impostos, não é? E aí, na hora de colocar na mesa, eu vou pagar o IPTU, eu vou pagar a prefeitura ou vou colocar o arroz e feijão na mesa para os meus filhos? É evidente que ele vai pagar a comida para os filhos. E isso afeta, evidentemente, a prefeitura no caso do repasse. Só que um detalhe importante, vamos fazer uma viagem aqui para o nosso entorno, não é? Enquanto as outras prefeituras têm dificuldades, e aí entra a questão da greve do lixo,
que você vê o lixo, você não consegue nem enxergar as placas das ruas de tanto lixo nas esquinas. Santos não acontece isso. Santos, independentemente da situação financeira difícil, tem um modelo de gestão que tá lá de 2013, que é o plano de eficiência total, né? Que coloca a prefeitura no trilho e, portanto, um modelo de gestão capaz de resolver esses problemas pontuais. E por isso que aqui a coleta de lixo não foi afetada, a iluminação pública não foi afetada. Quero dizer mais, com todas essas dificuldades, a Prefeitura de Santos consegue entregar policlínicas novas, conseguiu reformar o Hospital dos Estivadores, mais de 100 quilômetros de asfalto nas vias, não é? Então a Prefeitura, ela caminha com passos de dificuldades, mas de realização. Então veja, é uma questão aí, viu, Zé, de gestão pública. E quando a gente fala de gestão pública, a gente fala com um trabalho sério. Ana Mara. Bem, que pese todas as considerações aqui feitas pelo Ronaldo, né, é uma preocupação. Eu acho que é um alerta que está colocado. Como você disse, mais de 60% dos municípios brasileiros enfrentam problemas, então não é uma exclusividade do município de Santos, mas assim, tem vários aspectos positivos também nesta questão, que é o diálogo da prefeitura com as empresas. Portanto, isso eu acho que favorece, à medida em que está havendo um entendimento e que estão acompanhando, favorece no sentido de que não haja, que o serviço prestado não seja prejudicado. Até porque as empresas, elas cuidam de serviços extremamente importantes. Por exemplo, a Terracom cuida do lixo, né? A gente está vendo o que passa o município vizinho de São Vicente, quer dizer, é dramática a situação. Então, acho que vamos ficar atentos, inclusive, para ver a qualidade dos serviços, para acompanhar isso. Acho que nós, munícipes, podemos acompanhar, a Câmara de Vereadores também acompanhar essa situação, acho importante. E a Forte Norte, além de obras, ela cuida também, faz parte de um consórcio que cuida da iluminação pública. Sim. Então, assim, eu acho que esse diálogo, pela matéria, né? As empresas não estão em briga com a prefeitura, né? Isso parece, pela matéria dá a entender que não estão numa fase de briga, ainda estão em entendimentos, né? Mas é preocupante, veja, atrasar pagamento é preocupante, até porque, lendo a reportagem, também há a denúncia de que está havendo demissão, pode haver demissão. Sim, de funcionários. A empresa que substituiu a CPFL, justamente a Forte Norte, disse que, embora não pense em demitir funcionários, já chegou a uma situação que ela colocou alguns em aviso prévio. Exatamente. Então, assim, quer dizer, isso, as empresas não falam sobre isso, mas tem uma denúncia. Então, assim, a gente, é óbvio que toda a história tem dois lados, né? Então é importante realmente acompanhar esse problema da arrecadação, da queda de arrecadação, é um fato, né? Então isto precisa ser administrado. Nestas épocas é um grande desafio a competência administrativa, como disse o José Geraldo, para que realmente a criatividade se estabeleça nesse momento e que medidas sejam tomadas para que a prefeitura possa realmente lidar, né, administrar essa situação e obviamente superar. Agora, o orçamento público, né, que é algo importante, que ele é sempre feito no ano anterior, ele precisa ser cuidado para que haja realmente esta possibilidade de que, numa queda de arrecadação, serviços essenciais não sejam prejudicados. José Geraldo. Eu queria dizer o seguinte: tudo isso é reflexo em cadeia do atual índice de desemprego no país e especificamente da região. A região da Baixada Santista é a região líder em número de desempregados no estado de São Paulo. Somente a Cosipa, que operava com cerca de 12 mil funcionários, está hoje, pasme, com 2.300 funcionários registrados no CAGED. E tem ainda a permissão para demitir cerca de 30 a 40 funcionários mês. E o que me assusta, e aí, Ronaldo, eu falo para você como membro da administração pública que você é que
as nossas autoridades, quando eu digo as autoridades, me refiro aos 9 prefeitos da Baixada, os 9 municípios da Baixada, os vereadores da Baixada, a sociedade civil, também a sociedade, os sindicatos, todos os sindicatos, não saiam às ruas protestando veementemente para que se decida o caso da Uzi Minas. É fundamental, Ronaldo. Isso não é caso de política partidária, isso é caso da sociedade civil. E isso reflete na arrecadação dos municípios de Santos, Cubatão, São Vicente, etc. Com certeza. Só para finalizar essa questão aí, eu acho que é importante e eu até dei exemplifiquei o fato aqui do cidadão que tem na sua casa uma prioridade de uma obra que não tem dinheiro mais, ele vai dar prioridade para o alimento, para a comida para os filhos. Eu esqueci de um detalhe: a prefeitura de Santos em junho depositou 50% do 13º de todos os servidores públicos municipais. Então, esse detalhe é importante a gente ressaltar. Enquanto as outras têm dificuldades financeiras, a de Santos avança nesse sentido, inclusive ajudando e favorecendo os servidores, né? Então, pagar salários em dia, com certeza é importante, é uma obrigação. É um dever do poder público, e os serviços talvez não estejam sendo impactados porque existe a confiança no recebimento de todos os atrasados, muito embora a situação preocupe, porque nós estamos caminhando para agosto, né, final de administração, e não há como admitir que essas pendências ultrapassem esta gestão atual que vivemos aqui na cidade de Santos. 7:03, hora de conferir Balsas e Estradas. Balsas e Estradas. Tiago. Bom dia, Zé. Olha só, tem as informações agora das balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 7 balsas em operação. O tempo de espera de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação. O tempo de espera é de 30 minutos. Já na travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos. Agora nas estradas R, sistema implantado é o 5x5 e atenção à chegada a São Paulo do quilômetro 12 ao 10 da Anchieta. Trânsito lento por excesso de veículos. APO Planos Odontológicos Empresariais, às 7:03, conosco a APO, uma empresa que é referência no atendimento de saúde bucal. É um benefício que você pode incluir aí no hall de benefícios dos seus funcionários. O custo-benefício realmente é impressionante. Quanto mais funcionários você tiver, o ticket médio vai caindo. Você pode ter uma assistência técnica, aliás, assistência odontológica de qualidade. Claro, com gente que tem muita capacidade e consultórios muito bem aparelhados. São 200 dentistas credenciados aqui na Baixada, não é? E a APO não abre mais credenciamentos, apenas por indicação. O controle de qualidade é permanente até no quadro de colaboradores. Os dentistas que são conveniados com a APO realmente tem muita qualidade para te oferecer. É por isso que grandes empresas da região aderiram à APO. Por exemplo, Grupo Mendes é cliente da APO, o Grupo Santa Cecília é cliente da APO, a Rodrimar cliente APO, a CDL Santos Praia é parceira da APO Planos Odontológicos Empresariais, que é evidentemente, como eu falei, apenas para pessoas jurídicas, que você pode conferir também as condições 21044000 ou então apodonto.com.br. Um grande abraço, meu amigo Jorge Saad. Contamos aqui orgulhosamente também com o apoio da APO Planos Odontológicos Empresariais. E aí, Thiago, não tá fácil para ninguém? Muito menos pro pessoal de São Vicente? É verdade, Zé. E sem receber, médicos de São Vicente entram em greve. Não está fácil para a população vicentina. Maus trabalhadores da Codesave voltaram ao trabalho e ainda nem conseguiram colocar a limpeza da cidade em ordem após o fim de uma greve de 27 dias e mais um serviço essencial está comprometido, hein? Agora são os médicos que passaram a atender apenas casos de emergência e emergência por problemas no pagamento. Segundo os profissionais, o salário base até tem sido pago mensalmente, ainda que de forma escalonada. No entanto, com a produtividade médica, que chega a representar até 70% dos rendimentos, é diferente. O benefício de junho ainda não foi depositado e amanhã fecha outro mês sem previsão de pagamento. Segundo o médico, ouvido pela produção que não quis se identificar, o salário base de um médico em São Vicente é de um pouco mais de 1,8 mil mensais, né? A complementação vem da produtividade e de outros benefícios. Quando a prefeitura não paga, corta na carne dos profissionais.
Muito bem, mas a gente tem que ter, às vezes eu acho que tem muitos exageros na mídia, evidentemente, né? Então a gente tem que cuidar muito da semântica, né? O verdadeiro peso das coisas, mas eu não consigo imaginar outra situação que a prefeitura de São Vicente está vivendo do que um momento caótico, uma situação de caos generalizado, mais uma notícia triste para os munícipes de São Vicente e para toda a região. Ana Mara. Olha, você sabe que lendo essa notícia, né, ouvindo e pensando na população de São Vicente, realmente a gente fica muito triste, né? Até porque São Vicente a gente tem um carinho especial, é uma cidade aqui, é tão próxima de Santos, né? É uma coisa assim tão... E assim, o que me estranha, né, nisso tudo é assim, eu não vejo a manifestação da Câmara dos Vereadores, tampouco a participação do governo do estado nessa questão, porque veja, já era para o governo do estado ter feito alguma intervenção no município de São Vicente, até porque o vice-governador, ele foi prefeito de São Vicente, inclusive, veja, não só por este aspecto, mas claro que existe uma proximidade, mas também porque o governo do estado, cabe ao governo do estado também, numa situação dessas, apoiar o município e ver o que está acontecendo. Veja, quando os médicos, né, entram nesse movimento de paralisação, de diminuição de prestação dos serviços, o que acontece? Eles estão encaminhando as pessoas para o município de Santos. Então, mais uma vez também, a região e obviamente Santos, porque é um município que acaba sendo sede, né, de hospital estadual, é um município que tem uma estrutura muito melhor do que os demais municípios da região e pela proximidade, obviamente, as pessoas acabarão vindo se tratar em Santos, mais uma vez. Isto não é novidade aqui para Santos, mas isto está acontecendo assim, literalmente. Os médicos estão encaminhando as pessoas para atendimento em Santos, né? Seja para o Hospital Guilherme Álvaro, seja para a Zona Noroeste, enfim. Mas assim, a situação realmente é dramática, é triste, é lamentável essa situação que São Vicente enfrenta. Essa questão, nem se recuperaram, como já foi dito aqui hoje, da questão do lixo, né? Que a Codesave acabou com a greve, os trabalhadores estão voltando, então essa questão deve entrar em normalizar, né? Brevemente. Mas agora mais um problema, quer dizer, isso assim, parece que não tem fim essa situação de São Vicente. E veja, já tem uma série desses problemas, eles já estão transferidos para o exercício de 2017, portanto para a próxima gestão, para o próximo prefeito, quer dizer, então é uma situação muito séria a do município de São Vicente. Só uma colocação, realmente é fato que vai haver resquícios na próxima administração, mas o prefeito Biri também recebeu alguma coisa fora da ordem também. Claro que ele ampliou bastante, sim, mas por questão de justiça. Exatamente. Mas não é tudo responsabilidade dele. Apenas 99% que eles dizem assim, não, brincadeira, gente, brincadeira. Quem sou eu para fazer essa conta? Zé Geraldo, por favor. Eu resumiria a situação de São Vicente numa frase: simplesmente um descalabro administrativo, porque o cidadão que se candidata a ser gestor público de uma cidade do Porto de São Vicente tem o dever, tem a obrigação de se cercar dos melhores profissionais qualificados e mais, tem que entender minimamente de administração. O que se vê é uma irresponsabilidade sobre todos os pontos que se queira. Eu estou falando em termos de gestão, não estou falando do homem, da pessoa física. Eu não estou desqualificando ninguém. É que os resultados que são apresentados, a argumentação apresentada, os quesitos formulados por ele e pela equipe dele enquanto gestores, deixa muito a desejar. Não dá para entender, não é crível que você possa ter isto que está ocorrendo em São Vicente. Nós estamos mandando, robôs à Lua, a Marte, a Júpiter, homens à Lua, e incrivelmente nós não temos uma gestão de contas a pagar, contas a receber, pagamento da mão de obra dos funcionários. Como é que você vai deixar o funcionário sem receber? Se ele trabalhou, ele tem que receber.
Agora, se a culpa não é dele, ele tem que fazer a coisa, não tem que colocar a culpa em ninguém. Ele se candidatou para ser prefeito, ganhou, é a responsabilidade dele e da equipe dele. Ronaldo. Bem disse aqui o Zé Geraldo, exatamente. O médico trabalha, é evidente que ele faz jus à sua remuneração, não é? Não é justo que um cidadão trabalhe lá no seu plantão, que faça os seus atendimentos, não tenha no final do mês a sua compensação remuneratória. Isso é lamentável, né? E bem disse o Zé Geraldo, é uma questão, na minha avaliação, de gestão pública. O governo do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, tem repassado na área da saúde todas as verbas possíveis e imagináveis. Há uma questão política, como bem disse a Ana Mara. O vice-governador do estado, Márcio França, foi prefeito de São Vicente, né? O filho foi candidato a prefeito, o Billy acabou ganhando. Então tem uma certa uma picuinha no meio dessa situação toda. O governo do estado nunca deixou de tentar ajudar a prefeitura de São Vicente. Por outro lado, a prefeitura de São Vicente é que, em contrapartida, acaba rejeitando a ajuda do estado pelo fato do... Enfim, é uma situação assim temerária para o poder público, porque acaba refletindo na sua população diretamente. E aí vem a questão do lixo, que nós discutimos na matéria passada, vem a questão do salário dos servidores de uma forma geral, e agora os médicos entram na fila do desespero. E isso afeta toda a região, porque é óbvio que esse atendimento não vai poder deixar de ser feito, né? E isso Santos vai ter uma sobrecarga, não tenha dúvida disso, né? Então afeta, e isso você vai refletir aí na demora no atendimento aqui em Santos. Logo você já vai ver, olha, tá demorando para atender. Evidente que tá demorando para atender. Nós estamos assumindo a demanda e nem podemos deixar de atender essas pessoas. Por isso é importante o Hospital dos Estivadores, coisa que o governo federal ainda não nos ajudou aqui no repasse de uma verba, e a gente está aguardando com muito anseio essa verba do governo federal. Agora, claro, todos vocês se complementaram, expuseram muito bem o quadro, como já é habitual, mas a Geraldo tocou num ponto importante, né? Que é a qualificação da pessoa para exercer função pública, porque muitas vezes isso tem casos muito próximos de nós aqui, que de repente as pessoas são indicadas apenas por apadrinhamento político, sem a menor familiaridade com a função a que elas são destinadas no serviço público. Isso realmente é lamentável e tem que acabar. Evidentemente tem que acabar a meritocracia, as pessoas qualificadas têm que tomar a frente da administração pública. É a minha manifestação então editorial, e complemento a tudo que vocês disseram, especialmente comentário nesse sentido do meu amigo Zé Geraldo Barbosa. Fala agora da Black Jaw Choperia, fim de semana chegando. Hoje já tem música ao vivo lá na Black Jaw Choperia. É assim de quinta a domingo, a casa abre de terça a domingo a partir das 18 horas para aquele happy hour especial. A Black Jaw é um ambiente muito agradável, ainda tem a comodidade do estacionamento ali no Mendes Convention Center. Você pode passar momentos agradabilíssimos, inclusive saboreando as novas delícias do cardápio da Black Jaw. Tá todo reformulado. E aquele chopp na caneca a 40 graus negativos, esquentou um pouquinho o tempo, né? Uma dica bacana para você na Black Jaw, que não fica por aí não. Tem uma carta de vinhos muito completa, tem drinks especiais reconhecidos do mundo, drinks que a própria equipe da Black Jaw preparou para você. General Francisco Glicério 206 no Gonzaga, em Santos. Black Jaw Choperia, conosco também diariamente aqui no Bom Dia 98, que vai agora para o resumo dos principais fatos do noticiário nacional. Giro Nacional. Justiça manda Cachoeira, Cavendish e mais 3 de volta à cadeia. Fernando Cavendish, da construtora Delta, e o bicheiro, como é que chama mesmo? Que é o Carlinhos Cachoeira. Contraventor. Carlinhos Cachoeira, né? A casa do Carlinhos Cachoeira caiu, com certeza, e ele volta pra cadeia. O Ronaldo secou. O Ronaldo, algo que dá um alento, mais uma vez, né? Porque a sociedade não engoliu bem, por mais que estivesse mais embasada em teses jurídicas, né? Uma defesa muito bem embasada, mas a sensação de impunidade sempre cai muito mal. Esses remédios jurídicos, né? Nos preocupa muito, né? E preocupa a sociedade de uma forma geral. Essa sensação de impunidade no país é que precisa acabar.
né? E os desembargadores lá do Tribunal Regional Federal bem alertaram essa questão e não só o Cachoeira, mas a sua CARC toda lá, né? Sim. Foram 5 retornaram pra cadeia. Esse negócio de tornozeleira, isso é uma farsa, né? Quer dizer, o cidadão fica na sua casa cumprindo prisão domiciliar, enquanto deixou lá um rombo no governo federal, eu não sei o montante aí, 370 mas 370, nós estamos falando de 370 milhões de desvios de recursos públicos. Francamente, nós estamos aqui discutindo a questão do lixo, a saúde, os médicos que não recebem, e o camarada fez um desvio lá de 370 milhões e está na sua residência, né? Porque o outro que tem que ficar com a família, então porque tem família tem que cumprir prisão domiciliar. Enquanto isso, o ladrão de galinha lá em Jacarepaguá pega 2, 3 anos de cadeia. Sabe, não dá, né? Não dá pra, eu acho que corretíssima a decisão da justiça, volta pra cadeia mesmo e cumpre o seu papel. O que é importante destacar aí que foi uma decisão unânime pela turma do Tribunal Regional Federal da segunda instância do Rio de Janeiro, por unanimidade, os 3 no julgamento do mérito, cassaram a liminar, passaram por cima da liminar do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que tinha dado uma liminar para colocá-los em casa, em prisão domiciliar. Quer dizer, o Brasil tem jeito, gente. Nós também temos um jurídico, um judiciário que também pensa como a gente. Tem aqueles, como todo e qualquer ambiente, tem aqueles que a gente coloca um ponto de interrogação, mas tem pessoas firmes. Eu sou o advogado, o desembargador que deu essa liminar lá, aliás, o ministro, né? No STJ, ele foi defendido pelo advogado aí de um deles. Exatamente. Né? Mera coincidência. Foi mera coincidência, né? Eu dou a liminar, mas o advogado foi meu advogado e tal, aquela coisa, né? Não dá mais, né, gente? A sociedade não aguenta mais esse tipo de situação, infelizmente. Que Ronaldo colocou a prisão domiciliar no caso do Cavendish, né? Que mora, quem conhece o Rio de Janeiro, conhece a Avenida Delfim Moreira, né? Que é a avenida em frente à Praia do Leblon, dos metros quadrados mais caros do Brasil, e o Fernando Cavendish estava lá, gozando, né? Da sua, primeiro, gozando da sua liberdade e depois também propondo uma prisão domiciliar. Castigo como esse, né? Eu até aceitaria. Zé, interessante a argumentação do advogado dele é que ele tornou-se viúvo por um acidente, a mulher dele morreu, né? Ele tem filhas gêmeas com 6 anos de idade. Então ele disse que tinha que ficar em prisão domiciliar para cuidar das gêmeas, das meninas. Mas aí o Ministério Público verificou quantas viagens ele tinha feito pro exterior nesses últimos 12 meses. Tinha feito 16 viagens. Dessas 16 viagens, somente 4 viagens as meninas foram. Quer dizer, não dá, né? É verdade. Não dá pra entender. 7h19, vamos em frente com o Giro Nacional, Thiago. TCU denuncia BNDES e seu fundo de pensão por desvios de recursos. O BNDES e o seu fundo de pensão, o FAPES, o TCU, o Tribunal de Contas da União, está investigando um aumento irregular, não é, que seria bancado pela instituição, pelo banco, um aumento de há algum tempo atrás. Mas quando se fala em BNDES, nós queremos saber mais, né? Tivemos aí no âmbito da Operação Lava Jato, então as informações e a política de concessão de empréstimo e de financiamentos do BNDES geram muita celeuma, né? E a sociedade também quer abrir essa caixa preta, mas pode ser que comece por aí, já é o início, o TCU denunciando e apurando esse aumento irregular tanto do BNDES como do FAPES, que é o seu fundo de pensão, Adamara. Até porque os recursos do BNDES, ele vem de fundos públicos, não é? Seja do Tesouro Nacional, do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, enfim, mas é mais uma coisa lamentável que ocorre, né? Esse desvio, veja, esse desvio, ele foi inclusive para aumento de salários, isso causa inclusive uma situação desagradável internamente entre os funcionários, porque alguns, o aumento foi abusivo, não se entra em detalhe de qual foi o valor do aumento desses salários, assim, e mexer em fundo de pensão
é outra coisa que também, meu Deus do céu, quer dizer, fundo de pensão é para manter aposentadorias e pensões. Quer dizer, é dinheiro sagrado, é dinheiro do trabalhador, é dinheiro que você é para pagar benefício futuro. Quer dizer, assim, a gente sabe da dificuldade da previdência no país, de um modo geral, da previdência pública, da previdência mesmo da previdência privada, enfim, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Quer dizer, e desviar dinheiro de fundo de pensão é criminoso, né? Então, realmente, que isso tudo seja apurado, seja levantado, quer dizer, e mais uma vez, né, a gente se depara com essa situação de desvio de dinheiro público em benefício de poucos, né? E assim, o que mais tem, né? Sempre fica assim, toda vez que eu entro em contato com uma notícia dessa, fico pensando, meu Deus, quer dizer, onde mais? Quer dizer, assim, tudo que é lugar tem infelizmente, esses desvios. E isso está muito associado, Zé, é o que você falou anteriormente também, Zé Geraldo, essa questão da gestão pública, né? A gente precisa acabar com essa prioridade quando se escolhe o gestor público no quesito político, contra o quesito técnico. E isto realmente é o que tem feito a falência da gestão pública no nosso país. Infelizmente, essa situação que a gente enfrenta, é muito sério isso, porque acaba gerando todo esse tipo de coisa, né? Eu queria colocar um aditivo a isso que a Ana Mara falou. Está tramitando hoje no Congresso um projeto de lei que objetiva obrigar que aquelas pessoas que forem executar determinados cargos, por exemplo, nas agências reguladoras, tenham um curso superior e sejam especialistas na área. Porque nesses 13 anos de lulopetismo, nós tivemos as maiores barbaridades nessas agências reguladoras. Pasmem, nós tivemos pessoas semi-analfabetas cuidando da ANAC, né? Que é a agência que regula a agência de aviação civil. A Anatel que mexe com a agência, regulamenta esses celulares, idem, os planos de saúde. Quer dizer, pessoas sem nenhuma expertise, só porque eram sindicalistas, amigos do homem, ocuparam cargos importantes. As agências reguladoras, vocês não imaginam, são os órgãos mais importantes na gestão pública, porque eles é que definem os procedimentos, as normas que normatizam o setor. Então, é impossível você dar um cargo técnico para um sujeito que não tenha a mínima experiência de aviação civil, por exemplo. Ou que, por exemplo, da Anvisa, ou da ANS, que cuida da gestão dos planos de saúde. Quer dizer, a gestão dos planos de saúde, vocês não imaginam as sacanagens que houve em termos, por exemplo, você tem uma medida provisória, inclui lá nessa medida provisória, uma emenda jabuti, que não tem, o que é emenda jabuti? Coloca lá um determinado projeto, no projeto original enviado pela presidência da República, por exemplo, premiando as agências, os planos de saúde, de modo a prejudicar o consumidor. Quer dizer, tem uma sacanagem que vocês não imaginam. Eu quero dizer, Zé, a gente está muito nessa linha de corrupção. Claro que existe, mas corrupção existe no mundo todo. O que o Brasil precisa é de mais transparência, procedimentos bem claros, bem monitorados. Chama-se compliance. Mas o que eu entendo que o mais importante disso tudo é a qualificação do homem que vai ser o gestor da coisa pública naquele setor, porque isso permite desperdício, isso permite, Zé, fundamentalmente, que os editais de licitação sejam mal feitos, o escopo técnico desses editais sejam pleno de falhas, de vícios, não tem nenhum sistema de controle. Por isso é que surge sempre os aditamentos. Qualquer advogado medianamente esperto e que tenha um conhecimento daquilo que ele faz, ele sempre entra com mandado de segurança, ele sempre dá rolo na licitação, porque ele está ali para que ele é pago para defender o seu cliente. Não sei se você entende o que eu quero dizer, Ronaldo. Perfeito. Você e a Ana Mara conhece muito mais do que eu sobre isso. A deficiência do gestor público naquilo que ele faz, naquilo que ele tem que fazer, por exemplo, definir. Como é que a gente começa um contrato? Primeiro,
definir o que se quer, o objeto do contrato. O objeto do contrato é fundamental, a especificação. Depois, como nós vamos controlar esse contrato? E quais as cláusulas que são ou não leoninas a dano do contratante ou a dano do contratado. Isso que tem que ser verificado. E em torno disso, continuamente a gente tem que aprimorar, a gente tem que fazer o feedback, controlar esses contratos de tal sorte que o contrato novo tem que ser superior e melhor, mais aprimorado do que o anterior. Essa é a regra do bom gestor. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: o trabalhador que recolhe lá o INSS, né? Vamos falar aqui o patrão recolhe a sua parte, o empregado recolhe a sua parte, não é? No BNDES, o que aconteceu? Os servidores não recolheram, o BNDES assumiu toda a responsabilidade. Nós estamos falando aqui de um desvio de 930 milhões. O que esse pessoal tem que fazer é devolver o dinheiro. E nós estamos falando da impunidade aqui. É isso que o Poder Judiciário precisa coibir. É colocar esse pessoal, entrar com uma ação civil e devolver esse dinheiro para os cofres públicos, porque isso é uma falcatrua para favorecer um grupo de pessoas, de servidores do BNDES. Tratamentos caros e ações na justiça prejudicam o SUS. A judicialização dos tratamentos de saúde até deram margem ao escândalo lá no Hospital das Clínicas, questão dos marca-passos, mas o governo vem reclamando do excesso de demandas judiciais que fazem a saúde, não é? A saúde federal ser impactada no seu caixa, e eles entendem que esse processo tem que reduzir. Assunto polêmico esse, demais. Bastante polêmico. Quem tá doente, às vezes, dependendo da doença, tem pressa. Exatamente. E o poder público, às vezes, não consegue atender essa pressa. A gente sabe que há falhas. O SUS eu acho que o SUS é um sistema que vem se aperfeiçoando, mas também tem falhas. Então, existem pessoas que realmente necessitam de alguns medicamentos e alguns tratamentos que o SUS não prevê. Por um lado, eu acho interessante esse movimento do governo federal de se unir ao Conselho Nacional de Justiça para de uma forma técnica instrumentalizar o Poder Judiciário nas suas decisões. Claro que a decisão é do juiz, mas ele vai poder se valer. A intenção é criar corpo técnico que subsidie a decisão do juiz, né? Tecnicamente, porque a impressão é que fica, né, lendo aí as notícias, é de que muitas vezes o juiz ele não tem um embasamento técnico e acaba tomando uma decisão que compromete, às vezes, sem saber exatamente a profundidade da questão. Então, veja, por um lado, eu acho que interessante, né, realmente, porque se defende que essas decisões, elas vêm gerando um desequilíbrio na política pública de saúde. Mas é claro também que a gente sabe que algumas decisões, elas acabam implementando a política de saúde. À medida que várias pessoas necessitam de um determinado serviço, de um determinado atendimento ou de um determinado medicamento, e que à medida que as ações elas vão se dando, fica muito mais barato para a administração pública comprar em quantidade e não individualmente. Então isso passa a fazer parte, esse tipo de serviço ou medicamento, da política pública de saúde também. Então, veja, as ações judiciais também, por um lado, elas funcionam como indicador de necessidade. Então, numa análise de gestão pública, elas ajudam a implementar a política pública. Então, acho que é um tema polêmico, realmente vale a pena ele ser aprofundado, para que não haja nem o que a gente discutiu aqui na semana passada, como você disse, do Hospital das Clínicas, que, né, esse abuso também da ação judicial, depois você, em justificativa, comprar sem licitação e ter favorecimento de pessoas no meio desse processo, que isso, na verdade, isso é deformação, então não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando realmente das ações judiciais, da necessidade das pessoas e de que realmente isto seja feito de uma forma equilibrada para que não gere um desequilíbrio na política pública de saúde. Ronaldo, gostaria de te ouvir a respeito. Então, mas se nós tivéssemos um modelo de gestão eficiente, capaz no SUS,
não haveria necessidade do cidadão entrar na justiça para pleitear um direito a uma cirurgia, a um remédio, a um instrumento como o marca-passo que nós discutimos aqui na semana passada, embora com fraudes, né? E tal. Eu penso que o SUS chegou num determinado ponto de caos. E não é só o SUS, não. O plano de saúde também, viu? Porque o plano de saúde que a gente paga, muitas vezes a gente vai lá, passa aquela guia, o senhor não tem direito a tal tratamento, a tal exame. Eu falei, como não tem? Quer dizer, aí precisamos entrar na justiça para ter direito àquele exame. Quer dizer, é uma coisa complicada. E no SUS é assim. Então eu entendo que há uma má gestão. E há uma má gestão, o cidadão procura a justiça. Se a justiça ela concede uma liminar ou dá uma decisão favorável ao cidadão, a fim de que ele consiga esse direito na justiça, o que nós precisamos ver aí é a questão vou dar um exemplo claro aqui dos remédios. Às vezes o remédio é caríssimo, né? O juiz determina porque o advogado pleiteou um direito a um tal remédio. E aquele remédio o juiz vai colocar na sentença dele aquele remédio. Mas, por exemplo, não pode ter um outro remédio mais barato, um remédio genérico para suavizar as decisões, né? Então tudo isso precisa ser pensado. É evidente que há um impacto no geral do SUS quando há uma decisão, porque essa decisão acaba passando na frente de outros pacientes, né? E isso vai evidentemente gerar um impacto nas contas do SUS que está programado para um determinado fim, né? Em adendo a isso que você falou, Ronaldo, nós temos que colocar uma outra questão. Por exemplo, eu tenho um caso concreto de um cliente meu que ele foi em um determinado hospital, né, do SUS. O médico falou, não sei o que isso que você tem que fazer, só pode fazer pelo método tradicional e tal. E existe hoje um outro método por vídeo, que você faz com uma técnica muito mais segura, menos invasiva, que evita, inclusive, infecções e evita diária hospitalar. E o médico deixou no ar que se tiver um por fora, faz aquilo. Isso é recorrente. Quando eu percebi isso, eu falei, nós vamos ter que aplicar um golpe aí, tem que dar uma de o Zezinho no Bom Pacheco. Bom, se você é malandro, eu vou ter que ser mais malandro que o cara. Não, verdade. Aí esquece o doutor Zé Geraldo e entra outra pessoa. Porque é o seguinte, porque é sacanagem pura. Sabe, é dinheiro do governo, é iludir o semelhante, tá? E além disso, colocar em risco a saúde física do... Aliás, eu quero aproveitar e mandar aqui um meu alô para a senhora Roberta Rodrigues, que é uma das minhas clientes, que sofre bastante, e eu tô nessa, somos solidários, dona Roberta. Agora, por falar, abrindo a sessão de recados, Ana Mara, a Helena da Ponta da Praia parabeniza o programa hoje pela sua presença e também já antecipa o seu aniversário, que é dia 30. A Helena da Ponta da Praia entrou em contato conosco. Aí a saudação para Ana Mara. Agradeço, Helena, agradeço o carinho. Ela é ouvinte assídua do programa e agradeço muito o teu carinho e a tua participação. Ok, e aguardamos depois do programa o convite para a festa. Dia 30 não cai na quinta, não, né? Senão ela paga o café, viu? Não, Ronaldo, mas ela teria que pagar o café antecipado. Vamos antecipar para hoje, 28. Antecipado, Tá certo, tá ficando mais jovem, é isso aí. Vai encerrar o Giro Nacional, por favor, Thiago. Acusados de matar 242 pessoas na Boate Kiss, empresários e músicos vão a júri popular. Os empresários Elisandro Calegaro Sport e Mauro Londeiro Hoffman e os músicos Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha, da banda Gurizada Fandangueira, vão a júri popular na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, porque realmente foi uma sucessão de erros, né? Principalmente a responsabilidade, porque a gente tem que pensar muito nos nossos atos, né? Usar um sinalizador em ambiente fechado, com material inflamável, isso causou uma morte terrível nas pessoas por asfixia. Imagina o desespero dessas vítimas, 242 que perderam a vida, né? E famílias aí com a vida totalmente danificada, né? E afetada para sempre, por várias gerações, né? E como é que você entende, Zé Geraldo, essa questão? É difícil, né? É difícil. É lamentável um caso desse, né, cara? Realmente eu não sei o que dizer pra você, sabe? Você fala muito no dolo eventual, foi o entendimento da acusação, né? Que
na verdade, eles assumirem o risco de matar alguém. Você toca muito nessa tese do dolo eventual. Existe em direito ambiental, existe um princípio básico, que é o direito do dever da precaução, de você evitar que determinado acontecimento possa vir a ocorrer. Um acontecimento que você sabe, você tem sensibilidade, tecnicamente você percebe que ele pode ocorrer. Por exemplo, o cidadão que você está numa cidade como Santos, como a nossa aqui, e você resolve trafegar a mais de 60 km por hora, claro que existe uma chance, uma probabilidade, mais de 90%, de você causar um acidente, ou não? Se você tem, principalmente nós aqui, que temos um tráfego denso, isso é provável. Então, quando você age assim, você age com o quê? Consciente que você vai causar lesão a alguém, ou algum bem material vai ser danificado. Então, esse é o conceito do dolo eventual. Você tem aquela chance, aquela probabilidade da ocorrência vir a ocorrer, e você permanece na sua, negligente, não é? Negligente, imprudente, e você causa esse acidente. Por isso que existe uma tendência moderna não, acho que isso aí está se consolidando cada vez mais, em que o sujeito que comete um acidente de trânsito, todos os promotores vão em cima para caracterizar o dolo eventual, e aí o sujeito vai a júri tranquilamente. Ana Mara, que o reflexo do acidente acabou aumentando as exigências sobre você de repente abrir uma casa noturna. O Centro de Santos foi muito impactado com isso, porque imóveis antigos não tiveram essa maleabilidade, não tinham condições físicas talvez de aplicar a lei em toda a sua plenitude, né? Mas de qualquer maneira, isso é um aspecto secundário, só para a gente quantificar o reflexo, que abriu uma reflexão em torno sobre isso. Mas realmente eu volto à origem, não é? Eles a júri popular, você entende que a justiça está indo no caminho certo? Sim, veja, relembrar este acidente que ocorreu em abril de 2013 e assim, relembrar dos detalhes, né, do que deve ter sido aquele momento para aquelas pessoas. 242 pessoas morreram, né? Jovens, né? Jovens. Em cima disso que você acabou de dizer, né, das condições dessas casas noturnas, além de tudo que o José Geraldo falou, a capacidade da casa era de 691 pessoas e nesse dia tinha de 900 a 1.000 pessoas. Então, quer dizer, várias imprudências, vários equívocos. Isso está contemplado na acusação, motivo torpe, que seria a ganância. Sim, os jovens, no momento em que começou o incêndio, eles tentaram sair e os seguranças não deixaram porque não tinham pago a conta. Quer dizer, eles tentaram sair pelo banheiro, depois, assim, é muito, nossa, relembrar disso é realmente, hoje, depois de tanto tempo, e nós que estamos distantes, que não temos nenhum envolvimento direto com as pessoas que passaram por isso, que estão passando por isso. Então, assim, é de muita irresponsabilidade, eu acho, que o que aconteceu. Veja, teve ganância, muita ganância. O material utilizado na casa não era um material compatível. Quer dizer, não se pensar que aquele material que seria usado ali naquele show, ele podia causar todo aquele acidente. Quer dizer, não pode acontecer isso. Eu acho que infelizmente esse acidente ele serviu, né? Infelizmente é assim que as coisas acabam funcionando. Ele acabou levando, né, a isso que você chamou a atenção, para essa fiscalização maior. Mas falhou também, eu acho que está faltando aí nessa parte, o poder público, o corpo de bombeiros, quer dizer, essa fiscalização também dos órgãos de segurança em relação a esses estabelecimentos. Mas eu acho que vai na linha certa, acho que as pessoas têm que realmente responder. Eu imagino que deve ser para essas pessoas conviver com esse peso dessas 242 mortes, né? Isso já deve ser de um sofrimento absurdo, imagino eu. Agora, a justiça tá aí, a lei tem que ser cumprida, eu acho que vai na linha certa. 7h40, Ronaldo. Falou muito bem a Ana Mara no que tange aí a fiscalização. Eu acho que hoje os empresários, eles abrem uma casa noturna num imóvel sem as mínimas condições de receber um público como esse. Então veja bem, no caso lá de Santa Maria, você tinha uma entrada e a mesma saída.
Quer dizer, não tinha saída para um evento como esse. Como bem disse a Namara, um local com capacidade para 600 pessoas, você coloca de 900 a 1.000, portanto assumiu o risco, né? Assume o risco de um eventual acidente, morrer gente, né? O outro vai lá cantar e ainda coloca um sinalizador com o teto na cabeça dele, porque você vê, sim, o teto era na cabeça dele, quer dizer, não tinha a noção do cidadão. É óbvio que aquilo ali, mesmo que o equipamento, a espuma não fosse tóxica, ela ia gerar um incêndio ali, com certeza absoluta, ia gerar um acidente grave, como gerou, né? Em Santos, o Zé, a gente tem trabalhado muito nessa questão da fiscalização, até tomando como base isso, né? Como você disse, na região do centro, a gente tem trabalhado bastante em conjunto com o Ministério Público. O Ministério Público tem instaurado inquérito civil para apurar determinadas casas, se as casas estão adequadas ou não, envolve o Corpo de Bombeiros. Aqui em Santos a gente tem avançado muito nessa questão da fiscalização e tem fechado, inclusive, as casas que não estão adequadas. Eu entendo, Ronaldo, que o principal disto tudo é nós, seres humanos, desenvolvermos dentro de nós o conceito de empatia, ou seja, se colocar no lugar daquele pai, daquela mãe, daquele avô, daquela tia. Isso é fundamental, porque todos nós somos pais, somos avós, exatamente, somos tios, e sentimos isso, porque, veja, a solidariedade humana começa aí. Nós temos que começar a cobrar, não é só das autoridades, é cobrar também dos educadores, dos nossos jovens educadores, dos nossos professores que têm que orientar os nossos adolescentes, as nossas crianças. Por exemplo, nessa área de trânsito, eu entendo que o Brasil, e especificamente aqui em Santos, nós devíamos ter no curso fundamental da prefeitura e no curso médio uma cadeira só sobre trânsito. Não é? Vocês terem ideia, na Alemanha são 5 anos contínuos no ensino fundamental para as nossas crianças. Então, se isso ocorresse, o que iria suceder? Todo mundo ia obedecer às faixas de segurança, não é verdade? É verdade, é isso mesmo. Todo mundo não faz isso, Zé, porque o adulto não está habituado. Eu, por exemplo, nunca ninguém me deu orientação sobre isso. Eu aprendi na marra, pelas viagens que eu fiz, pelos estágios que eu fiz no exterior, que eu vi como era na Alemanha, como era no Japão, como era nos Estados Unidos. Aqui essa zona, se as pessoas respeitassem o que está no pé da lei, não haveria necessidade de fiscais, de postura, não haveria necessidade de fiscalização, entendeu? Como é que é? Sou chefe da fiscalização, mas o trânsito, um sujeito com um carro é uma máquina mortífera. Concorda? O Brasil mata mais no trânsito de qualquer país, rapaz. Não sei se você sabe disso. Ninguém mesmo obedece aqui a faixa de segurança. É um absurdo. 7h44, encerramos por aqui o Giro Nacional. Antes temos que trazer aqui a manifestação do ouvinte Paulo Maurício Lombardi. Obrigado, Paulo. Ele é do Gonzaga. Diz assim: parabéns ao Ministério Público Federal por atuar em uma causa que há tempo venho reclamando. As empresas aéreas recolhem na emissão do bilhete a taxa de embarque de volta, e quando perdemos o voo, essa taxa não é devolvida. O MPF se manifestou considerando uma venda casada, inclusive descobriram que esses valores não são repassados para Infraero. Ronaldo, rapidamente, comente esse recado aqui, a manifestação do Paulo Maurício Lombardi. Como é que ela falou? Diz que o MPF atuou, coibindo, pois você compra uma passagem aérea e de volta, você recolhe a taxa de embarque, e no caso de você perder o voo, você não embarcar, essa perna da viagem, o valor não é devolvido. A taxa de embarque. Aí eu acho que é uma questão de direito do consumidor, né? Eles podem até alegar isso, mas o cidadão entra na justiça e consegue reaver esse dinheiro com certeza absoluta. Ok, 7h45, vamos fazer mais uma pausa para voltarmos já com o nosso Bom Dia 98, uma realização da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, e falar da nossa parceira Design Gallery. Um grande abraço ao João Vilela, que inclusive está conosco toda quarta-feira aqui na bancada.
do Bom Dia 98. A Design Gallery já foi eleita por 6 vezes consecutivas a Top of Mind, a mais lembrada no segmento artigos para o lar e decoração. Lista de casamento, chabar e chá de cozinha você encontra na Design Gallery. Tem várias faixas de preço, muitos produtos bacanas, muitas inovações para sua casa, para contemplar a decoração, facilitar o seu dia a dia. A Design Gallery é uma loja completa, cada dia mais completa, né? A gente pergunta pro João como é que você consegue vários itens novos todo dia, porque ele é muito aplicado, ele quer trazer sempre o melhor pro seu cliente. Por isso que a Design Gallery no segmento, de fato, é a mais lembrada e é referencial, sim. E você vai ser muito bem atendido, com certeza, em um dos 2 endereços da Design Gallery, com as Avenidas de Sodré 3, próxima a Conselheiro Neves, ou Marechal Deodoro 98, no Gonzaga. 7h46, paramos e voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Um grande abraço aí ao Paulo Vezzoski, ao Fernando Edgar, toda a equipe do Santa Casa Saúde nos prestigiando aqui no nosso projeto comunicativo da CDL Santos Praia, o Bom Dia 98. Segunda-feira estaremos de casa nova, o mesmo time de comentaristas, nossa equipe completa vai transmitir o jornal em uma nova emissora do Grupo Musicom Brasil. A partir de segunda-feira estaremos às 15:45 da manhã, de segunda a sexta, na 102 Rádio City, a nova casa aqui do nosso programa. Contamos com a audiência de todos vocês e os comentários também, as participações que são muito importantes para enriquecer o nosso programa jornalístico. Vamos aos canais de comunicação, Thiago, por favor. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Às 7h50 temos na bancada os comentaristas José Geraldo Barbosa, Ana Mara Simões e Ronaldo Santiago, e vamos em frente. Ministério Público investiga a promoção pessoal de Paulo Alexandre Barbosa. A promotora pública Vanessa Bartolomazzi abriu inquérito civil para apurar eventual promoção pessoal do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, pelo suposto uso indevido das cores da campanha de 2012, a cor verde, nos ônibus, táxis, escolas e outros equipamentos públicos. Paulo Alexandre tem até a próxima segunda-feira para apresentar explicações ao Ministério Público. O MP já havia dado parecer favorável à ação pelas mãos do promotor Eduardo Antônio Tavares Romero. Vanessa Bartolomazzi quer, entre outras coisas, que a administração envie cópia do contrato e dos aditamentos celebrados com a empresa de publicidade e também as mídias contendo toda as veiculações institucionais em televisão e na comunicação digital através de sites da prefeitura desde 2013, primeiro ano na qual teve a sua gestão. A prefeitura informou ontem pela assessoria de imprensa que está concluindo larga resposta às indagações da juíza e do MP, bem como providenciando a juntada de inúmeros documentos pertinentes, na certeza de que nada irregular está cometendo. O verde é a cor da discórdia, Zé Geraldo. Green. É o green. Verde que te quero verde. Não, agora falando verde Marta de Mistierra. Falando sério, houve o Ministério Público foi provocado em Paragy nesse sentido, não é? E por conta do período de eleitoral, a partir de 30 de junho, os prefeitos não podem nenhuma inauguração, enfim, tem várias regras a serem seguidas, mas sinceramente, com todo respeito, eu entendo que apenas um ônibus pintado de verde de 2013, o que afetaria na intenção de voto do eleitor? Sinceramente, eu não conheço nenhum eleitor, nenhum amigo que tenha votado no candidato pela cor. Eu não conheço. Então. Veja, é risível, não é? Claro que é risível. E ao mesmo tempo a gente tem que dizer o seguinte: que sejam mostrados as evidências, as provas que a cor verde foi utilizada com finalidade eleitoral. Porque desde o início da gestão, os ônibus foram pintados de verde,
as peruas, o táxi, inclusive, que todo mundo elogia, aquela faixa verde, né? Que distingue os táxis de Santos, quer dizer, é a marca registrada dos táxis de Santos, é aquela marca verde, não é? Não é isso, Ronaldo? Sim, exatamente. A alegação é também que o verde não está nas cores do brasão oficial da cidade. Não que é uma identidade. Não sei te dizer. Vamos ver. Eu não sei dizer para você. Vou ver agora mesmo. Mas então mas onde que é a política onde houve uma discordância? Então teria que ser feito lá atrás, em 2013, quer dizer, colocado, não pode ser o verde, tem que ser o vermelho. Que os homens têm que se entender. Qual o significado do verde, gente? Esperança, liberdade, né? Brasil, suas matas. Tem aqui, gente, sim, no logo da cidade de Santos, Pátria Caritá, tem Libertad, tem Docuí. E tem os louros aqui, o verde. Então, essa afirmação não se sustenta. Posso fazer um comentário aqui? Eu acho assim, eu fiz parte do governo do prefeito Beto Mansur, certo? Eu fui ouvidor na época. E o Beto, a Ana Mara também, aliás, tá aqui do meu lado, a Ana Mara é testemunha viva de que o Beto também usava verde lá no Diário Oficial, gente. Usava verde nas lixeiras. Nas lixeiras da época do Beto Mansur eram verdes. As placas eram verdes. Quer dizer, não tem sentido. É uma ação do Ministério Público que vai desaguar em nada, né? Porque uma ação totalmente eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público, a gente tem trabalhado numa parceria lá no nosso departamento, mas eu quero dizer com tranquilidade que se eu fosse o Paulo, eu estaria extremamente feliz, né? Porque enquanto outros prefeitos aí estão sendo condenados por corrupção, a gente está falando aqui de cor verde, que assemelha o candidato. Que é isso, gente? Aliás, o partido que ele qual representa nem verde tem, né? Então veja, não tem conotação política nenhuma nessa questão aí de cor, partido, candidato. Eu não vejo nenhuma razão para uma ação nesse sentido. Ana Mara. Eu acho que o que chama atenção nesse momento é o período eleitoral, né? Isso aí. Que, como você já disse, a lei eleitoral ela limita, né? No caso dos prefeitos que vão para reeleição e que se mantém no cargo. Então, eles têm uma série de limitações, né, com relação à sua aparição em público. O que eu acho que até já que a lei é rígida, a comunicação visual, ela passa uma mensagem, claro que passa. Isso. Né? Agora, é uma linguagem não verbal que impacta. Bom, desculpa te interromper, mas vamos fazer isso com bastante exagero, vamos dizer assim, para que ninguém abuse de nada, até é razoável, mas continue, por favor, Ana. Então, tem essa questão do aspecto eleitoral. Como disse o Ronaldo, isto não é uma prática exclusiva do atual prefeito, né? Nem do prefeito do município de Santos, de criar uma cor, uma marca, enfim. A gente sabe que isso é feito, né? Também não sejamos aqui ingênuos de achar que não tem por trás disso a criação de uma marca. Uma marca que remeta ao administrador, tá certo? Veja, tudo bem. Agora, o que eu acho que precisa ser analisado, e aí não especificamente em relação a Santos, é essa mistura mesmo, essa mistura da administração pública com o projeto pessoal do administrador. E não digo que seja o caso específico aqui de Santos. Eu acho que isso é algo que precisa ser, uma vez por todas, talvez regulamentado, para que não haja esse tipo de problema. Eu me lembro aqui do Diário Oficial de Santos, por exemplo, que por força de lei não podia aparecer o nome de prefeitos, secretários municipais. Parece que isso já nem sei se já pode, acho que não. Então, assim, era uma limitação, não podia aparecer em hipótese alguma nome de prefeito nem de secretários municipais, para que não configurasse uma promoção, isso foi uma lei que acabou determinando esse tipo de conduta, né? Então, eu acho que o que está por trás aí, né, para mim, o mais importante é que que realmente haja um respeito à administração pública, né, à gestão pública, e que não haja uma mistura
dos interesses pessoais ou partidários ou do administrador. Isto de um modo geral. Agora, como foi dito pelo José Geraldo, as evidências vão ter que ser comprovadas, né? Tá aí, a Prefeitura de Santos vai se manifestar, vai se defender e vejamos os próximos capítulos. Mais algo a acrescentar a respeito disso? Só para estar aqui com a página do município de Santos, atendendo ao disposto pela legislação eleitoral, comunicando que está suspensa até o término do pleito a divulgação de notícias de programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da administração. Entendo, tudo bem, ao rigor a lei é que ser cumprida, principalmente talvez o Ministério Público haja muito preventivamente também para evitar abusos. É o papel dele atuar assim, muitas vezes atua assim. Mas, por exemplo, você precisa de uma informação, não estou falando de Santos não. Procure uma informação sobre um serviço de saúde no órgão oficial do município, na comunicação oficial. Você não tem, você fica privado disso. E até que ponto isso é funcional para o cidadão? Outra coisa, você de repente, muitos criticavam, falavam, olha o diário oficial, vários diários oficiais que tem uma diagramação moderna, que isso é propaganda. Ora, veja, quem hoje, a gente reclama que as pessoas não acompanham o poder público, que elas não vão acompanhar as sessões da Câmara dos Vereadores, elas devem fazer isso, entender o papel do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, para votar com mais consciência, mas como é que você de repente vai fazer isso sem ter um veículo atrativo para que você se informe? Então acho que é válido sim, você fazer sim um jornal que tenha notícias e tenha os atos do Poder Executivo. Enfim, eu acredito que tem que haver um equilíbrio nisso, mas longe de mim apoiar qualquer tipo de favorecimento pessoal se baseando em uma campanha de marketing a favor de beneficiar a imagem de quem quer que seja. Ô Zé, hoje é um dia especial para nossa cidade. Hoje dá início o quinto Santos Festival, não é? Santos Jazz Festival. Espetacular essa iniciativa do Jamir Lopes, da Denise Covas. Estaremos lá no Sesc prestigiando, ou melhor, se deliciando com a orquestra do Tom, do filho e do neto do grande Tom Jobim. Bom, um grande abraço ao Jamir e a Denise Covas, que vieram inclusive aqui, não é? Nos estúdios da 98 divulgar a sua festa e musical, esse evento fabuloso, tem eventos fechados, tem eventos gratuitos, eventos pagos. Consulte aí o site do Festival Santos Jazz, um grande projeto, um grande exemplo de bom uso da lei de incentivo, a lei federal de incentivo à cultura. E das cores de Santos, Caritate Libertate, Patriam Docu, a pátria ensinem a caridade e a liberdade. É isso aí, e você... Não preciso falar mais nada, viu? Depois dessa do Geraldo. Então, e você que está nos ouvindo, concorda, discorda dos nossos posicionamentos? Fique à vontade, participe conosco aqui do Bom Dia 98. Caso de assédio a cliente por aplicativo de WhatsApp começa a ser investigado. Cliente de TV por assinatura do serviço da NET salvou as mensagens de um instalador que passaram inclusive a ser agressivas ao longo do tempo. A NET informou que já toma as medidas cabíveis de apuração, já que esta ação está em desacordo com o seu código de ética. Zé Geraldo, essas novas tecnologias vão gerando aí outros tipos de comportamento e, em contrapartida, o comportamento inadequado, também a reação da justiça. Veja, essa tecnologia, essas inovações tecnológicas estão ocorrendo no mundo todo, são globalizadas, não é? Se a nossa Anatel fosse plena de grandes valores, não teria já normatizado isso, gente? Na verdade, é o fim da picada dessas coisas acabando com o WhatsApp, voltando. Não dá para entender. Honestamente, eu me sinto muito incomodado, muito incomodado, e eu não quero sabe, eu fico revoltado quando vejo isso, porque a tecnologia do WhatsApp, por exemplo, ela veio e não vai sair mais, gente. Ponto. Uber, idem, ponto. Você usa agora, você não usa celular, você usa o quê? Smartphone. Você tem um mini computador com você. Essa aqui é a verdade. Esse aparelho aqui é fundamental no meu viver hoje. Controla a minha vida, o calendário, meus eventos, tudo. Não é verdade? É verdade. É tudo. Agora, você querer penalizar juridicamente, arrumar pelo em ovo, me desculpe meus colegas advogados, é querer, sabe, ganhar dinheiro. A cliente disse que ele começou chamando ela de gata e com as negativas foi piorando, né? Foi pra agressão, ofensa, enfim, já não foi tão respeitoso assim.
Que gata não é. Mas aí nem precisou quebrar o sigilo do WhatsApp porque está registrado. Quer dizer, a moça tem provas suficientes para colocar esse cidadão aí, se é que eu posso chamar de cidadão ou indivíduo, naquele lugar, né? Exato. Porque a NET, ela tem os funcionários dela, mas também tem terceirizados, né? Demais. 90% é terceirizado. Você vê aqui pelo trânsito, às vezes, aqueles Fiat Uno com aquelas escadas, fazendo cada barbaridade no trânsito aí, e lá, serviço terceirizado da NET, etc. Então, o que a NET precisa, na verdade, é fiscalizar a terceirização dos seus serviços, é fiscalizar os seus serviços. Esse é o papel dela. Por exemplo, se você contrata com qualquer operadora, seja Vivo ou NET, por exemplo, uma internet na tua casa, 100 megas, você paga. Mas será que efetivamente você está recebendo 100 megas? Essa é a questão que eu coloco. É isso mesmo. Isso que tem que se controlar. Sabe, isso não tem. 2, 3 vezes eu fiz a check-up, o cheque lá em casa e comprovei que eu não estava recebendo. Liguei, deram buzilhões de satisfação para mim, mas não resolveram o problema. Gostaria de ouvir a Ana Mara. Eu acho que essa é uma situação complicada, acho que está certo, né? Realmente ela denuncia, isso tem que ser apurado. E para evitar esse tipo de coisa, né? Lamentável. Uma filha e uma esposa fala, tá com problema na operadora, fala, pô, liga lá para resolver. Lamentável, até porque essas pessoas essas pessoas entram na nossa casa. Tá certo? Eles entram na nossa casa, a gente fica exposto, quer dizer, então a NET tem que ter rigor nessas parcerias que ela faz, quem ela contrata, quer dizer, por um lado a gente sofre muitas vezes pela incompetência dessas pessoas, que fazem serviços horrorosos. Agora, além disso, assédio, quer dizer, é inadmissível. Então, sem cabimento. É caso de polícia. Caso de polícia. Tranquilo. 8:05, vamos para o intervalo comercial, mas antes, deixa eu falar da churrascaria Tertúlia. Sempre que eu falo da Tertúlia, não sei porque surgem sorrisos aqui, não é? É isso aí, todo mundo fala, meu Deus, eu vou na Tertúlia hoje ou quando eu puder. Hoje R$54,90 é o preço do rodízio, com extrema qualidade. Já falei que eu conversei pessoalmente com o Fernando, que é o gestor, um dos proprietários da casa. Ele me falou, Zé, eu compro carnes diariamente para atender melhor o meu cliente. Sabe o que é isso? E se ele compra carnes, ele também todo dia compra os produtos que estão lá no buffet de saladas, essa coisa toda. Lá o compromisso com a qualidade é muito sério na churrascaria Tertúlia. Pois não, Zé Geraldo? Eu queria aproveitar o ensejo e pedir para o nosso chefe Habib Shukran Nicolau, que está na hora de nos levar novamente lá na Tertúlia. Nós queremos ir. Eu quero também fazer uma média com o meu anjo da guarda, não é? Com a minha mulher, a minha protetora, a rainha lá de casa. Muito bom ir. Eu preciso fazer uma média com a minha mulher. Então, o que acontece é que eu não tenho esse poder todo de levar todos vocês, mas já combinei com o Fernando, aguardem lá na nova casa, na 02, vamos fazer o sorteio de um rodízio da churrascaria Tertúlia, hein? Para 2 pessoas, tá certo? Já combinei com o Fernando, tô guardando pra casa nova semana que vem. Para os comentaristas. A partir de segunda-feira, comentaristas é com o Habib. O Habib tem que patrocinar. Você tem preferência na Massari, eu gosto de Massari. Eu gosto de Massari também, comer Massari, Habib. Com esse apelo, eu acho que assim, a espontaneidade aqui do Zé Geraldo, dos comentaristas, tô vendo a reação deles, já fala muito sobre a churrascaria Tertúlia, realmente é maravilhosa. Eu tenho orgulho de Santos ter uma churrascaria desse nível, hein? Quem vem de fora, as delegações estão vindo pra cá, é Tertúlia direto. Bartolomeu de Guzmão 87, o telefone 3261-641, churrascariatertulia.com.br, esse é show. 8:07, Bom Dia 98, volta já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.
8:10, bom dia 98 no seu rádio até as 8:15 da manhã, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes e Lojistas Santos Praia. Você conhece os benefícios do Home Care, o atendimento domiciliar? Então, você tem vários níveis, desde o atendimento mais simples até os mais complexos, com equipamentos que podem ir para sua casa e manter o seu ente querido em casa sendo tratado por toda a família. O amparo da família faz muita diferença, porque afinal de contas, os médicos intensivistas, eles dizem, Zé, o paciente, quando ele tem uma doença grave, importante, a família toda adoece. E esse amparo da família é possível, dependendo do quadro, evidentemente. Tem especialidades médicas e tratamentos intensivos que apenas o hospital está aparelhado. Mas o Home Care já evoluiu muito. Tem muitos benefícios para você. Eu sugiro que você consulte a Home Life, empresa que é referencial aqui na Baixada Santista e já está completando 10 anos no mercado, uma empresa sólida, de gente competente, gente séria. A Home Life, que também tem filiais em São Paulo, capital, e em Ribeirão Preto, está em grandes centros, com certeza a Home Life, graças à sua qualidade, está em Santos também. Ana Costa 77, Vila Matias, telefone 3202-6440. Vamos falar de esporte? Giro Esportivo. Bom, semana passada reclamamos muito do jogo, Ronaldo, mas ontem você viu o jogo, conseguiu ver o jogo do Santos? 3-0? Assisti, não, aí não teve, liquidou a fatura, porque também o Gama, com todo o respeito, né, empatou lá em Brasília, porque o Santos jogou muito mal, né? É verdade. Aqui o Santos fez o arroz com feijão. O time do Santos tem essa característica, Zé Geraldo. Quando o adversário é mais fraco, parece que eles se acomodam, né? Não tem aquela pegada, aquele desejo de ganhar. Eu acho que, e também faltou isso em alguns jogos no campeonato. Não só contra times pequenos, contra o Palmeiras também. Acho que o Santos tinha que ter um pouco mais de garra para vencer aquele jogo, que eu acho que o Santos se contentou com o empate. Exatamente. Sim, e ontem jogou bem. Ontem o Santos estava motivado, né? Isso. Você vê que o pessoal correu pra burro. O Ricardo Oliveira, né? O Léo Cittadini foi uma grata surpresa. Se vocês observaram, ele correu o campo todo. Isso. Correu o campo todo. E como diz em inglês, o que ele fez? Um hat-trick. Um hat-trick. Troca de chapéu. Quer dizer, um cara muito bom. Ontem eu gostei muito dele, ele supriu com grande eficiência o Thiago Maia, que eu reputo um dos melhores jogadores do Santos. Eu assisti o jogo um pouquinho lá e um pouquinho na Colômbia, né? O jogo o Atlético Nacional com o Independiente, né? Foi campeão da Libertadores, o Atlético Nacional, provando mais do que nunca, né? Que o futebol aí colombiano tá em alta, né? Sim, tá em alta. Mas ontem o Santos, eu entendo o seguinte, eu fui ao jogo, gostei muito do jogo, sabe? Eu acho que o Santos foi um time que atacou. O Santos teve umas revelações aí, que eu dou mais 2 anos. Vitor Bueno, por exemplo, é um cracaço. Sim. O cara consegue enxergar o jogo, jogou muita bola. O Ricardo Oliveira, uns 40, perto dos 40, mas é um grande jogador. Sim, precisa se recondicionar fisicamente. Sim, mas há muito tempo. É o melhor centroavante brasileiro. Define, né? Define. O que o Santos continua mal aí, desculpe na Mara tirar, a zaga, eu não estou gostando muito do Gustavo Henrique. Então. Ele tá muito lento, tá muito menino, ele precisa ser mais ágil. É verdade. Ô, Ana Mara, pra você comentar o futebol, eu tenho uma pergunta fácil pra você. O que é impedimento? Impedimento é quando ele fica na frente lá, quando passa lá, quando um fica na frente do outro. Você sabe o que é, mas sabe explicar, né? Não, eu sei, quando na linha um tá na frente, o outro tá atrás. Tá certo. Mas eu fico aqui torcendo pro Santos, que eu sou torcedora do Santos. Essa foi legal, né? Vamos lá, por favor, Thiago. Maldade, né? Cuca pode pegar gancho de 6 jogos. O Cuca vai ser julgado hoje, enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, quando o esportista assume qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva. Ele admitiu o uso do ponto eletrônico e recebeu 2 jogos de suspensão no dia 2 de junho, data da primeira sessão, não é? Ele pode pegar 6 jogos de ponto eletrônico. Eu lembro num jogo que Santos e Corinthians, Santos perdeu no último minuto, gol do Ricardinho, Campeonato Paulista 2001, que o Luxemburgo também utilizou irregularmente o ponto eletrônico, né? Hoje dá punição. Aquela época, apesar de não ser permitido, não deu. Cuidado com a Cuca, hein? A Cuca vem aí. Cuca. Nana Nenê, que o Cuca vai pegar 6 jogos, né? Vamos lá, Thiago. Lesão nas costas tira Varejão da Rio 2016. Mais um grande desfalque. O Anderson Varejão foi
teve recomendação do seu clube, o Cleveland Cavaliers. Na verdade não, o Golden State Warriors, e não vai disputar os jogos, uma pena. O basquete perde aí um atleta importantíssimo, né? Se bem que tem substitutos à altura, né? Eu acho que, se não me falha a memória, é o Felício, né? Que eu não sei se ele já foi convocado. Eu acho que é um substituto à altura aí pro basquete brasileiro. Vamos ver. Vamos ver. E para encerrar? Ingressos pro jogo da Briosa já estão à venda. Portuguesa e Tanabi amanhã 8 horas. A Briosa é líder do grupo 8 e amanhã pega o Tanabi. Esperamos aí um grande apoio da torcida, né? Que todo mundo sabe que estou lá na comunicação da Portuguesa com a equipe do presidente Lupécio Conde, que está fazendo um grande trabalho. Parabenizo todo o grupo aí de diretores, meus pares lá na Portuguesa. E amanhã, gente, vamos para lá para começar, sai do trabalho lá, já vai para lá pro estádio, toma uma cervejinha, come um tremoços e apoia a Portuguesa, que está muito bem invicta no campeonato. Amanhã jogo contra o Tanabi, jogo difícil, e contamos com o apoio da torcida. Zé Geraldo, muito obrigado, até quinta-feira que vem, lá na Casa Nova, Rádio City. Muito obrigado, Zé, e aqui um bom dia especial para todos os meus amigos, pro Capitão Nascimento e para minha Anja, que disse aqui que tá ouvindo o programa com bastante emoção. Maravilha, obrigado a todos, é isso aí, Capitão Nascimento, missão dada, missão cumprida no dia de hoje. Ana Mara, até a próxima. Até a próxima semana, um bom dia a todos e um excelente final de semana a todos. Ok, Ronaldo, muito obrigado, até semana que vem. Eu que agradeço, eu quero fazer só uma homenagem aqui ao presidente do Jabaquara, o Antônio Gilberto, que faleceu, é um grande amigo, né, na família. Eu aqui prestar as nossas condolências a toda a família do Antônio Gilberto, os nossos sentimentos. E mandar um abraço pro Dr. Gerson Fastovski, que é advogado trabalhista e que está nos ouvindo, viu? Ele escuta o programa todas as quintas-feiras, aliás, todos os dias, mas quinta-feira ele falou assim: vocês vão lá, eu tô escutando vocês lá. Um abraço ao Gerson. Ok, 8h17, muito obrigado, nossos sentimentos pelo passamento do presidente do Jabaquara. A Portuguesa Santista emitiu nota oficial de pesar a esse respeito mais do que justa, e era um grande abnegado pelo Jabaquara. Todo mundo sabe essa divisão que os clubes pagam para jogar. Tá lá o filho dele, o Kaká, que é um guerreiro, grande amigo de infância. Exatamente, e nossas condolências à família. Bom dia 98, tá ficando por aqui, amanhã tem mais. Um abraço e até lá. A repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.